Vivemos em uma geração marcada pela busca constante por controle. Desde cedo somos ensinados a planejar, decidir e garantir segurança para o futuro com base na nossa própria capacidade. Aprendemos a confiar em estratégias, recursos, títulos, experiência e até em pessoas. No entanto, quando somos confrontados pelo chamado de Deus, descobrimos que a vida cristã começa exatamente onde o controle humano termina. A entrega não é um conceito abstrato, nem um discurso bonito, ela é um ato consciente de confiança em Deus. Uma decisão diária de reconhecer que Ele sabe mais, vê mais longe e age com perfeita sabedoria. Entregar-se a Deus significa admitir que nossa visão é limitada. Nós enxergamos o presente, mas Deus vê o passado, o presente e o futuro ao mesmo tempo. Muitas vezes tomamos decisões baseadas em emoções momentâneas, medos, traumas ou desejos imediatos. Deus, porém, conduz nossa vida a partir de um propósito eterno. Quando escolhemos submeter nossa vontade a dele, estamos dizendo com fé: Senhor, eu não entendo tudo, mas confio em Ti. Essa confiança é a base de toda entrega verdadeira. É importante compreender que entrega não é passividade, não é cruzar os braços e esperar que tudo aconteça sem esforço. Pelo contrário, entrega é cooperação com Deus. É trabalhar, planejar e agir, mas sempre com o coração sensível à direção divina. A pessoa entrega e continua caminhando, mas agora guiada pela fé e não apenas pela razão. Ela age, mas consulta o Senhor. Decide, mas se submete à palavra. Sonha, mas coloca seus sonhos no altar. Muitos resistem à entrega porque acreditam que confiar em Deus é arriscado. O medo surge com perguntas silenciosas. E se Deus pedir algo que eu não quero entregar? E se o caminho que Ele escolher for mais difícil? E se eu perder algo importante? Essas perguntas revelam o quanto ainda confiamos mais em nós mesmos do que no caráter de Deus. A verdadeira entrega começa quando passamos a conhecer quem Deus é. Ele não é um tirano, mas um pai. Não é imprevisível, mas fiel. Não é indiferente, mas profundamente amoroso. A palavra de Deus nos ensina que aqueles que confiam no Senhor jamais serão confundidos. Confiar é descansar mesmo quando não há garantias visíveis. É continuar obedecendo quando as circunstâncias parecem contrárias. É permanecer firme quando tudo ao redor sugere desistência. Essa confiança não nasce da lógica humana, mas de um relacionamento vivo com Deus. Quanto mais o conhecemos, mais fácil se torna entregar. Entregar a vontade também significa abrir mão da ilusão de autossuficiência. O mundo nos ensina a sermos independentes, mas o reino de Deus nos chama a dependência. Dependência não como fraqueza, mas como maturidade espiritual. Conhecer que precisamos de Deus é um sinal de crescimento, não de fracasso. Quando dependemos dele, nossas forças são renovadas e nossa caminhada se torna mais leve. Muitas frustrações espirituais nascem da falta de entrega. Oramos pedindo direção, mas já decidimos o que queremos fazer. Pedimos a bênção de Deus, mas não estamos dispostos a obedecer caso Ele diga não. A entrega verdadeira muda essa postura. Ela nos ensina a orar com o coração aberto, prontos para ouvir tanto o sim quanto o não de Deus, e mesmo quando a resposta não é a que esperamos, escolhemos confiar. Confiar em Deus não significa ausência de dúvidas, mas decisão de seguir apesar delas. A fé não elimina todas as perguntas, mas nos sustenta enquanto caminhamos sem todas as respostas. Abraão é um exemplo poderoso dessa confiança. Ele saiu da sua terra sem saber para onde ia, simplesmente porque Deus havia falado. Sua entrega não estava baseada em mapas, mas na promessa. Ele confiou no caráter daquele que o chamou. Quando entregamos nossa vontade, algo profundo acontece em nosso interior. O peso do controle começa a cair. A ansiedade perde força. A necessidade de ter todas as respostas diminui. Passamos a viver com mais paz, porque entendemos que não estamos sozinhos na condução da nossa vida. Deus assume o governo, e nós aprendemos a descansar nele. Essa confiança transforma a nossa forma de lidar com o futuro. Em vez de medo, passamos a ter esperança. Em vez de desespero, desenvolvemos perseverança. Sabemos que, mesmo que os planos mudem, Deus permanece o mesmo. A entrega nos permite viver com o coração firme, mesmo em tempos instáveis. Entregar a vontade a Deus é, acima de tudo, um ato de amor. Confiamos porque o amamos, e o amamos porque Ele nos amou primeiro. Quanto mais compreendemos esse amor, mais naturalmente entregamos áreas da nossa vida que antes resistiam. Aos poucos, deixamos de viver para satisfazer apenas nossos desejos e passamos a viver para agradar o coração de Deus. Assim, aprender a entrega é aprender a confiar. É uma jornada diária de fé, onde escolhemos colocar Deus no centro e reconhecer que Ele é digno de toda confiança. Quando fazemos isso, descobrimos que a vontade de Deus não é pesada,
nem opressiva, mas perfeita, boa e agradável. E nesse lugar de confiança, encontramos liberdade, descanso e verdadeira vida. Quando falamos em entrega, inevitavelmente somos conduzidos ao maior exemplo que já existiu, Jesus Cristo. A vida de Jesus não foi apenas marcada por milagres, palavras de autoridade e poder sobrenatural, mas por uma obediência profunda e constante à vontade do Pai. Ele não viveu para agradar a si mesmo, nem para cumprir expectativas humanas, mas para fazer aquilo que o Pai havia determinado desde o princípio. Observar a vida de Jesus é aprender, na prática, o que significa submeter a própria vontade a Deus. Desde o início de seu ministério, Jesus deixou claro que sua missão não era autônoma. Ele afirmou que fazia apenas o que via o Pai fazer e dizia apenas o que ouvia do Pai. Isso nos ensina que entrega não é apenas um momento pontual, mas um estilo de vida. Jesus viveu em completa dependência do Pai, mesmo sendo o Filho de Deus. Se ele, que era perfeito, escolheu viver assim, quanto mais nós, que somos limitados e falhos, precisamos aprender essa mesma dependência. O episódio do Getsemane revela de forma intensa o custo e a profundidade da entrega. Ali, Jesus enfrentou o momento mais difícil de sua jornada terrena. Ele sabia da dor, da humilhação e do sofrimento que estavam à sua frente. Seu coração estava angustiado e sua alma profundamente aflita. Ele não negou seus sentimentos nem fingiu força. Pelo contrário, ele expressou sua dor em oração. Isso nos ensina que entrega não significa ausência de emoções, mas a escolha de obedecer apesar delas. Quando Jesus disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice, ele revelou sua humanidade. Mas ao acrescentar, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua, ele revelou sua submissão. Nesse momento, a vontade humana foi colocada no altar e a vontade divina foi escolhida acima de tudo. Essa é a essência da verdadeira entrega. Não é quando tudo está fácil, mas quando obedecer custa algo. Muitos acreditam que entregar-se a Deus significa nunca sentir medo, tristeza ou insegurança. No entanto, Jesus mostrou que é possível sentir tudo isso e ainda assim escolher a vontade do Pai. A entrega acontece quando decidimos confiar em Deus mesmo quando nosso coração está em conflito. É nesse lugar de tensão entre o querer humano e o querer divino que a fé é provada e fortalecida. A obediência de Jesus no Getsemane não foi apenas um ato isolado, mas o resultado de uma vida inteira de comunhão com o Pai. Ele orava constantemente, buscava o silêncio, afastava-se das multidões para ouvir a voz de Deus. Essa intimidade foi o que o sustentou no momento da decisão mais difícil. Isso nos ensina que ninguém consegue viver uma entrega verdadeira sem uma vida de oração e relacionamento com Deus. A entrega de Jesus trouxe vida para muitos. Sua obediência abriu o caminho da salvação, restaurou o relacionamento entre Deus e os homens e revelou o amor do Pai de forma plena. Isso nos mostra que a entrega nunca é apenas pessoal. Quando escolhemos obedecer a Deus, outras pessoas são alcançadas, curadas e transformadas. Nossa submissão à vontade divina pode ser o canal pelo qual Deus abençoa muitos. Ao olhar para Jesus, também aprendemos que a entrega precede a exaltação. A cruz veio antes da ressurreição. A humilhação veio antes da glória. A obediência até a morte foi seguida pelo nome que está acima de todo nome. Esse princípio continua válido hoje. Deus honra aqueles que se submetem à sua vontade. Talvez não da forma que esperamos, nem no tempo que desejamos, mas sempre de maneira perfeita. Muitas vezes queremos os resultados da obediência sem passar pelo processo da entrega. Queremos a vitória sem a rendição, a promessa sem o sacrifício, a glória sem a cruz, mas a vida de Jesus nos mostra que não há atalhos no reino de Deus. A vontade do Pai, ainda que difícil no início, sempre produz frutos eternos. Seguir o exemplo de Jesus exige coragem. Significa dizer não ao ego, à carne e às pressões externas. Significa escolher agradar a Deus mesmo quando isso nos torna incompreendidos ou rejeitados. Jesus foi rejeitado, traído e abandonado, mas permaneceu fiel à missão que lhe foi confiada. Sua segurança não estava na aprovação dos homens, mas na certeza de estar cumprindo a vontade do Pai. Aprender com Jesus é aprender que a entrega não nos diminui, mas nos posiciona no centro do plano de Deus. Quanto mais nos rendemos, mais nos tornamos instrumentos úteis em suas mãos. A vida de Cristo nos convida a confiar que o Pai sabe o que faz, mesmo quando não entendemos o caminho. Assim, ao contemplarmos o exemplo de Jesus, somos desafiados a avaliar nossa própria postura. Estamos realmente dispostos a dizer, não seja feita a minha vontade. Estamos preparados para obedecer quando o caminho exige renúncia. A entrega verdadeira nasce quando escolhemos seguir os passos de Cristo,
confiando que, assim como aconteceu com ele, a obediência nos conduzirá à vida, à vitória e à glória que vem de Deus. Submeter a vontade a de Deus exige um coração profundamente humilde. A humildade é o solo onde a entrega verdadeira cresce, porque somente quem reconhece suas próprias limitações consegue confiar plenamente na direção divina. O orgulho, por outro lado, cria resistência, endurece o coração e nos convence de que sabemos o que é melhor para nós. Muitas vezes, a maior batalha espiritual que enfrentamos não é contra circunstâncias externas, mas contra o desejo interno de controlar tudo. A humildade começa quando admitimos que não temos todas as respostas. Vivemos em uma cultura que valoriza segurança, previsibilidade e domínio sobre o futuro. Somos pressionados a parecer fortes, autossuficientes e confiantes em nossas próprias decisões. No entanto, diante de Deus, essa postura se revela frágil. Reconhecer que precisamos da orientação do Senhor não é sinal de fraqueza, mas de maturidade espiritual. É dizer com sinceridade: Senhor, sem ti eu posso até avançar, mas não chegarei ao lugar certo. Quando o coração é humilde, ele se torna ensinável. A pessoa que se submete à vontade de Deus está disposta a ouvir, aprender e corrigir rotas. Ela não fecha os ouvidos quando a palavra confronta seus desejos, nem endurece o coração quando Deus aponta ajustes necessários. Pelo contrário, ela entende que a correção do Senhor é expressão de amor. Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Essa graça é o que nos sustenta no processo da entrega. Submeter à vontade também envolve confiar no caráter de Deus. Não entregamos nossa vida a alguém em quem não confiamos. Muitos lutam com a entrega porque no fundo ainda não compreenderam plenamente quem Deus é. Se o vemos como distante, severo ou imprevisível, resistiremos à submissão. Mas quando entendemos que Ele é Pai, amoroso, fiel e justo, a entrega se torna uma resposta natural ao seu cuidado. Confiar em Deus significa acreditar que Ele nunca nos guiará por caminhos vazios de propósito. Mesmo quando a direção divina parece contrária aos nossos planos, ela carrega um propósito maior. A humildade nos permite aceitar que Deus pode dizer não ou espera, e que essas respostas também fazem parte do seu plano perfeito. Muitas vezes o não de Deus é uma proteção e o espere é um preparo. O orgulho nos faz lutar contra essas respostas. Queremos impor nossa agenda, nosso tempo e nossas expectativas. Queremos que Deus confirme aquilo que já decidimos. A humildade, porém, nos leva a orar com o coração aberto, dispostos a aceitar a vontade divina mesmo quando ela confronta nossos desejos pessoais. Essa postura não anula nossos sonhos, mas os coloca nas mãos certas. Ao longo da Bíblia, vemos exemplos claros de como a humildade precede a exaltação. Pessoas que se renderam à vontade de Deus, mesmo sem entender completamente o caminho, foram usadas de forma poderosa. Moisés precisou aprender a depender de Deus no deserto antes de liderar o povo. Davi foi ungido rei, mas precisou passar por processos de espera, perseguição e aprendizado antes de assumir o trono. Em cada caso, a humildade foi essencial para que o plano de Deus se cumprisse. A entrega humilde também nos livra da ansiedade. Quando tentamos controlar tudo, carregamos um peso que não fomos criados para suportar. A ansiedade nasce da falsa ideia de que tudo depende de nós. A submissão à vontade de Deus quebra essa ilusão. Ela nos ensina a descansar, sabendo que Deus está no controle. Não significa ausência de responsabilidade, mas liberdade do peso excessivo do controle. Essa confiança transforma a nossa maneira de reagir às dificuldades. Em vez de murmuração, desenvolvemos gratidão. Em vez de desespero, cultivamos esperança. Sabemos que Deus está trabalhando mesmo quando não vemos resultados imediatos. A humildade nos permite permanecer firmes em tempos de silêncio confiante, que o Senhor não está ausente, mas agindo de forma invisível. Submeter à vontade de Deus também afeta nossos relacionamentos. Uma pessoa humilde não impõe sua vontade sobre os outros, mas busca agir com amor, paciência e graça. Quando aprendemos a nos submeter a Deus, aprendemos também a lidar melhor com as pessoas. O coração entregue se torna menos reativo e mais compassivo, menos defensivo e mais sensível à voz do Espírito Santo. A humildade não é pensar menos de si mesmo, mas pensar menos em si mesmo. É colocar Deus no centro e permitir que Ele conduza nossas escolhas. É reconhecer que nossa vida encontra significado não na afirmação do ego, mas na obediência à vontade divina. Quanto mais nos rendemos, mais experimentamos a liberdade que vem de viver alinhados com o propósito de Deus. Aprender a submeter à vontade é um processo contínuo. Todos os dias somos confrontados com escolhas que revelam se confiamos em Deus ou em nós mesmos. A humildade nos capacita a escolher a vontade do Senhor repetidamente, mesmo quando isso exige renúncia. E é nesse caminho de rendição que descobrimos que Deus não nos chama para perder,
mas para viver plenamente debaixo da sua direção amorosa. Muitas pessoas resistem à entrega porque acreditam que submeter à vontade a Deus significa abrir mão de sonhos, perder identidade ou viver uma vida limitada. Existe um medo silencioso de que Deus vai exigir renúncias dolorosas sem oferecer nada em troca. No entanto, essa percepção não reflete a verdade do caráter de Deus. A entrega não destrói sonhos, ela os purifica, os redireciona e os alinha ao propósito eterno do Senhor. Quando colocamos nossa vontade nas mãos de Deus, não entramos em perda, mas em um processo de restauração e alinhamento. Deus conhece profundamente os desejos do coração humano, pois foi Ele quem os criou. Muitos dos sonhos que carregamos não são ruins, mas quando ocupam um lugar errado, acabam nos afastando do propósito divino. A entrega não elimina sonhos legítimos, mas remove aquilo que nos escraviza. Deus não compete com nossos sonhos, Ele deseja governá-los. Quando aprendemos isso, deixamos de ver a submissão como ameaça e passamos a enxergá-la como segurança. A palavra nos ensina que buscar primeiro o reino de Deus não significa negligenciar as outras áreas da vida, mas colocar Deus como prioridade máxima. Quando Ele está em primeiro lugar, todas as demais coisas encontram equilíbrio. Muitas frustrações surgem quando tentamos construir o futuro sem consultar o Senhor. A entrega nos livra de escolhas precipitadas e caminhos que parecem bons, mas conduzem ao vazio espiritual. Ao longo da vida, Deus frequentemente nos chama a entregar não apenas o que é errado, mas também o que é bom. Isso pode parecer confuso, mas revela o cuidado do Pai. Às vezes, algo bom pode se tornar um obstáculo se ocupar o centro do coração. Relacionamentos, planos, ministérios, carreiras e até mesmo sonhos espirituais precisam ser submetidos à vontade de Deus. A entrega garante que nada ocupe um lugar maior do que o próprio Deus. Quando entregamos nossos sonhos, Deus trabalha neles com sabedoria perfeita. Ele ajusta motivações, corrige expectativas e amplia a visão. O sonho que antes era centrado no ego passa a refletir o coração de Deus. O que antes buscava reconhecimento passa a buscar serviço. O que antes desejava apenas sucesso passa a desejar impacto eterno. A entrega transforma não apenas o destino, mas também o propósito por trás do sonho. Muitas vezes, Deus não diz não aos nossos sonhos, mas diz ainda não. O tempo de Deus raramente coincide com a pressa humana. A entrega nos ensina a esperar sem perder a fé. Ela nos capacita a confiar que o atraso aparente não é rejeição, mas preparação. Deus trabalha em nós antes de trabalhar por meio de nós. Enquanto esperamos, Ele molda nosso caráter, fortalece nossa fé e nos prepara para sustentar aquilo que pedimos. A impaciência é um grande inimigo da entrega. Quando não vemos resultados imediatos, somos tentados a tomar atalhos. Mas atalhos espirituais sempre cobram um preço alto. A entrega nos protege dessas armadilhas, pois nos mantém sensíveis à voz de Deus. Ela nos ensina que obedecer, tempo de espera, é tão importante quanto obedecer no tempo da ação. Entregar sonhos também significa confiar que Deus sabe dizer não, com amor. Algumas portas fechadas nos poupam de dores futuras que não conseguimos prever. O não de Deus não é castigo, mas cuidado. Muitas vezes só compreendemos isso com o passar do tempo, quando percebemos que aquilo que desejávamos não teria produzido vida, paz ou crescimento espiritual. A entrega nos permite aceitar essas respostas sem amargura. Quando colocamos nossos sonhos no altar, descobrimos que Deus é generoso. Ele não se deixa vencer em generosidade. Tudo o que entregamos a Ele retorna multiplicado, transformado ou substituído por algo melhor. O problema não está em sonhar, mas em se apegar de forma desordenada. A entrega quebra esse apego e nos ensina a viver com o coração livre. Além disso, a entrega traz clareza. Muitas pessoas vivem confusas porque estão divididas entre o que querem e o que Deus quer. Essa divisão gera conflito interior. Quando escolhemos a vontade de Deus, a confusão dá lugar à paz. Mesmo que o caminho não seja fácil, o coração permanece seguro, pois sabe que está alinhado com o propósito divino. A vida de fé não é marcada pela ausência de renúncias, mas pela certeza de que cada renúncia feita por amor a Deus produz frutos eternos. A entrega não empobrece a vida, ela enriquece com significado, direção e plenitude. Quando nossos sonhos estão nas mãos de Deus, eles deixam de ser um peso e se tornam instrumentos para a glória dele. Assim, aprender a entregar sonhos é aprender a confiar no amor e na sabedoria de Deus. É reconhecer que Ele não deseja nos limitar, mas nos conduzir ao melhor caminho. A vontade de Deus nunca nos leva a um lugar onde sua graça não possa nos sustentar. Quando submetemos nossa vontade a dele, descobrimos que a verdadeira realização não está em conquistar tudo o que queremos, mas em viver exatamente aquilo para o qual fomos criados.
A entrega da vontade de Deus não acontece apenas em momentos extraordinários ou em grandes decisões da vida. Ela se revela, sobretudo, no cotidiano, nas escolhas simples e repetidas que fazemos todos os dias. É nesse espaço comum da vida que a obediência se torna prática e a fé se torna visível. Muitos desejam viver uma entrega profunda, mas ignoram que ela começa nos detalhes, nas palavras que escolhemos, nas atitudes que cultivamos e na maneira como reagimos às circunstâncias. A vida diária é o campo onde a entrega é testada. Ao acordarmos, já somos confrontados com decisões que revelam quem governa nosso coração. Escolher perdoar em vez de guardar ressentimento, falar a verdade em vez de ceder à conveniência, agir com integridade mesmo quando ninguém está observando. Tudo isso faz parte de uma vida rendida. A entrega não é apenas declarada em oração, ela é confirmada em ações. Submeter à vontade de Deus exige sensibilidade espiritual. Precisamos aprender a ouvir a voz do Espírito Santo em meio ao barulho da rotina. Muitas vezes, Deus nos direciona de forma suave, por meio de um incômodo interior, uma palavra da Escritura ou uma convicção silenciosa. A pessoa entrega e aprende a valorizar essas pequenas direções e a obedecer prontamente, mesmo quando isso contraria seus impulsos naturais. A obediência diária também envolve renúncia. Renunciar não significa perder identidade, mas permitir que Deus molde nosso caráter. Todos os dias somos tentados a reagir de forma carnal, egoísta ou impaciente. A entrega nos chama a escolher o caminho do Espírito. Isso exige disciplina espiritual, vigilância e disposição para dizer não a nós mesmos. Embora essa renúncia possa parecer difícil no início, ela produz liberdade interior e maturidade espiritual. Quando escolhemos obedecer no cotidiano, o Espírito Santo trabalha em nosso interior de maneira profunda. Ele transforma a nossa forma de pensar, sentir e agir. A ansiedade começa a perder força, pois aprendemos a confiar em Deus em todas as áreas da vida. O medo é substituído por fé e a insegurança dá lugar à paz. Essa transformação não acontece de forma instantânea, mas progressiva, à medida que permanecemos fiéis na entrega diária. A entrega prática também se manifesta na forma como lidamos com nossos planos. Planejar não é errado, mas submeter os planos a Deus é essencial. A pessoa entregue está disposta a mudar rotas quando percebe a direção do Senhor. Ela não se apega de forma rígida às próprias ideias, mas mantém o coração flexível. Essa flexibilidade espiritual é sinal de maturidade e confiança. Além disso, a obediência diária nos prepara para decisões maiores. Quem aprende a obedecer nas pequenas coisas desenvolve discernimento e sensibilidade para ouvir a voz de Deus em momentos mais complexos. Muitas quedas espirituais acontecem não por grandes erros repentinos, mas por pequenas desobediências acumuladas ao longo do tempo. Da mesma forma, uma vida firme na fé é construída por pequenas escolhas corretas repetidas diariamente. A entrega cotidiana também afeta a nossa forma de lidar com o próximo. Uma vida submetida a Deus se expressa em amor prático, paciência e misericórdia. Aprendemos a ouvir mais, julgar menos e servir com alegria. O orgulho perde espaço e o coração se torna mais compassivo. Quando deixamos Deus governar nossas reações, Ele nos usa como instrumentos de paz em ambientes marcados por conflito. Outro aspecto importante da entrega prática é a perseverança. Nem sempre veremos resultados imediatos da obediência. Haverá dias em que parecerá inútil continuar fazendo o que é certo. No entanto, a entrega nos ensina a confiar que Deus honra a fidelidade. A obediência silenciosa, que ninguém vê, é preciosa aos olhos do Senhor. Ele trabalha nos bastidores, moldando nosso caráter e preparando bênçãos futuras. A entrega diária também nos ajuda a lidar com falhas. Mesmo pessoas sinceras cometem erros ao longo da caminhada. A diferença está na postura do coração. Quem vive entregue não se esconde do Senhor, mas se volta a Ele em arrependimento. A entrega nos mantém sensíveis à correção e rápidos em buscar restauração. Em vez de desistir, aprendemos a recomeçar. Viver uma vida entregue não significa perfeição, mas constância. É escolher novamente, a cada dia, submeter a vontade a Deus. É acordar com o coração disposto a obedecer, mesmo sem saber exatamente o que o dia trará. Essa disposição diária fortalece a fé e aprofunda o relacionamento com Deus. Com o tempo, a entrega deixa de ser um esforço e se torna um estilo de vida. Obedecer passa a ser uma resposta natural ao amor de Deus. A vida se torna mais simples, pois não é mais governada por conflitos internos constantes. Quando aprendemos a viver rendidos no cotidiano, descobrimos que a vontade de Deus não é pesada, mas libertadora. E nessa entrega diária,
encontramos crescimento espiritual, paz interior e uma vida que reflete a presença de Deus em cada detalhe. Viver uma vida totalmente entregue à vontade de Deus nos conduz a um lugar de propósito, plenitude e verdadeira paz. Muitas pessoas buscam significado em conquistas, reconhecimento ou segurança material, mas continuam sentindo um vazio interior. Esse vazio existe porque o ser humano foi criado para viver alinhado com o propósito de Deus. Quando resistimos à sua vontade, lutamos contra aquilo para o qual fomos formados. A entrega não nos afasta da realização, ela nos conduz diretamente a ela. Uma vida entregue encontra descanso mesmo em meio às lutas. Isso acontece porque a confiança em Deus redefine a maneira como enfrentamos as dificuldades. As circunstâncias podem ser instáveis, mas o coração permanece firme. A paz que nasce da entrega não depende de situações favoráveis, mas da certeza de que Deus está no controle. Essa paz guarda a mente e o coração, protegendo-nos da ansiedade que consome tantos que tentam carregar sozinhos o peso da vida. Quando submetemos nossa vontade à de Deus, passamos a enxergar as provações de forma diferente. Em vez de vê-las apenas como obstáculos, aprendemos a reconhecê-las como instrumentos de crescimento. Deus usa desafios para nos amadurecer, fortalecer nossa fé e nos tornar mais sensíveis à sua voz. A entrega nos impede de interpretar a dor como abandono e nos ajuda a perceber que, mesmo nos momentos difíceis, Deus continua trabalhando a nosso favor. A vida entregue também nos conduz a um senso claro de propósito. Em vez de viver reagindo às circunstâncias, passamos a viver com direção. Nossas escolhas deixam de ser impulsivas e passam a ser guiadas por valores eternos. Descobrimos que nossa vida tem um significado que vai além de nós mesmos. Passamos a entender que fomos chamados para glorificar a Deus e impactar pessoas com aquilo que Ele faz em nós e por meio de nós. Esse propósito gera contentamento. Não porque tudo esteja perfeito, mas porque sabemos que estamos no centro da vontade de Deus. O contentamento nasce quando o coração está alinhado com o céu. Ele nos livra da comparação constante, da inveja e da insatisfação. Quando confiamos na vontade de Deus, não precisamos viver correndo atrás do que os outros têm ou do que o mundo define como sucesso. Encontramos alegria em sermos quem Deus nos chamou para ser. A entrega também produz liberdade interior. Muitos vivem presos a expectativas alheias, à necessidade de aprovação ou ao medo de errar. Quando submetemos nossa vontade a Deus, essas prisões começam a cair. Passamos a viver para agradar ao Senhor e não às pessoas. Essa liberdade nos permite agir com autenticidade, coragem e integridade, mesmo quando isso exige nadar contra a corrente. Uma vida entregue gera frutos visíveis. O caráter é transformado e os frutos do Espírito se tornam evidentes. O amor se torna mais prático, a paciência mais consistente, a mansidão mais presente. Não se trata de esforço humano, mas do resultado natural de uma vida governada por Deus. Quanto mais nos rendemos, mais o Espírito Santo age em nós, moldando-nos à imagem de Cristo. Além disso, a entrega nos torna instrumentos nas mãos de Deus. Ele passa a usar nossa história, nossas experiências e até nossas dores para abençoar outras pessoas. Aquilo que antes parecia sem sentido ganha significado. Testemunhos nascem de processos de entrega, pessoas são alcançadas quando escolhemos obedecer, mesmo sem entender completamente o impacto das nossas decisões. Uma vida entregue nunca é uma vida inútil. Ela sempre produz fruto eterno. A entrega também nos prepara para a eternidade. Quando vivemos submetidos à vontade de Deus aqui, aprendemos a viver em comunhão com Ele. Essa comunhão nos molda para o céu. A vida cristã não é apenas sobre o presente, mas sobre a eternidade. Cada escolha de obediência ecoa além do tempo. A entrega nos ajuda a viver com os olhos fixos no que é eterno, e não apenas no que é passageiro. Mesmo assim, é importante lembrar que a entrega não elimina desafios. Haverá dias de cansaço, dúvidas e silêncio. A diferença é que, em uma vida entregue, não caminhamos sozinhos. Sabemos a quem recorrer. Sabemos em quem confiar. A fidelidade de Deus se torna nossa âncora quando nossas emoções oscilam. A entrega nos ensina a permanecer firmes, mesmo quando não sentimos nada extraordinário. Ao longo da caminhada, perceberemos que a entrega se aprofunda com o tempo. Áreas que antes resistiam começam a se render. O coração se torna mais sensível e a confiança mais sólida. O que antes exigia esforço passa a fluir naturalmente. E isso acontece porque aprendemos pela experiência que Deus é digno de confiança. Cada passo de obediência confirma que sua vontade é boa, perfeita e agradável. No fim, aprender a entrega é aprender a viver plenamente. Não uma vida sem problemas, mas uma vida com sentido. Não uma vida sem renúncias, mas uma vida rica em propósito. Submeter a vontade a de Deus
É a maior decisão que podemos tomar, pois nos alinha com o plano eterno do Criador, quando dizemos: seja feita a tua vontade. Não estamos abrindo mão da vida, mas finalmente encontrando caminho para vivê-la em sua plenitude.